Olá, bem-vindos ao Questão de Ordem. Hoje aqui no estúdio com a gente, o repórter e também editor-chefe do Bahia Notícias, Fernando Duarte. Bem-vindo ao nosso programa, é um prazer tê-lo aqui, Fernando. Obrigado pelo convite, Fernando. É sempre bom bater um bom papo sobre um assunto que a gente faz parte do nosso cotidiano, né, que é a política. Você já falou aí que um assunto que faz parte do nosso cotidiano e que está super quente, principalmente essa semana, com a sabatina do Jornal Nacional dos Presidenciáveis. Qual a sua opinião a respeito da sabatina de Jair Bolsonaro? Você acredita que ele se saiu bem? Depende da ótica de quem está analisando. Para os eleitores de Jair Bolsonaro, ele se saiu muito bem, porque ele fez uma comunicação direta com aqueles temas que fazem parte do dia a dia daqueles aliados, daquele grupo que o apoia. Já se fosse o grupo adversário, eles classificaram como algo extremamente ruim do ponto de vista técnico, do ponto de vista de propostas. Eu tenho uma opinião que Bolsonaro teve um desempenho satisfatório. Ele conseguiu conversar com a própria claque, conversar com os apoiadores deles, mas ele não conseguiu converter novos votos. E isso é imprescindível num processo político eleitoral como o que nós vivemos hoje. Então, o desempenho dele poderia ser melhor nesse sentido, de ter convertido novos votos. E aí, nesse sentido, o desempenho dele na sabatina do Jornal Nacional ficou aquém da expectativa que se tem de um político em plena campanha pela reeleição. E os temas ficaram até muito presos à atual gestão dele. Já no final, quando houve aquela questão do debate de economia, houve um espaço para uma apresentação de propostas, mas o presidente não chegou a apresentar um conteúdo direto, um conteúdo que permitisse ao eleitor avalizar ou não o projeto que ele tem para o país para os próximos 4 anos de Brasil. Você falou que houve um espaço já no final da sabatina, né? Qual a sua opinião? Você acha que ele não utilizou o espaço que tinha durante os 40 minutos para falar da proposta? Ele desviou de muitas perguntas, ele saiu na tangente de diversos questionamentos e ele não inseriu alguns feitos, né, do governo, alguns feitos do governo dele. Qual a sua opinião a respeito disso? Eu acho que ele usou o tempo dele na Rede Globo. A maior audiência do ano do Jornal Nacional foi registrada na entrevista de Jair Bolsonaro na última segunda. Ele usou mal, porque ele poderia ter endossado, a partir de qualquer gancho de uma pergunta, uma proposta, um projeto, um feito do governo dele e acabou não realizando essa ideia, não executando essa ideia. E isso vai ter um impacto, sim, no processo de construção imagético, porque o político ele trabalha com a imagem pública. Quando Jair Bolsonaro não constrói essa imagem dentro de um espaço como o Jornal Nacional, ele acaba perdendo uma oportunidade ímpar para apresentar o que é que ele deseja para o país nos próximos 4 anos. A gente tem uma participação dos jornalistas, o William Bonner e a Renata Vasconcelos, que de alguma forma foram incisivos em questões que são bem delicadas para o governo e para o presidente Jair Bolsonaro, mas se você comparar, por exemplo, com a entrevista do Ciro Gomes, na pergunta, mesmo que fosse uma pergunta que não tivesse a ver direto com a proposta, ele conseguia emendar uma proposta na resposta. Então, é a questão do media training, porque o presidente Jair Bolsonaro opta por não seguir um padrão um pouco mais engessado, mas isso também impacta no desempenho dele, porque não dá para esperar algo muito acima da média de uma pessoa que não se preparou para esse tipo de infraestrutura. E aí a gente tem uma questão que o presidente Jair Bolsonaro, ele não costuma dar entrevista para interlocutores que não são simpáticos a ele. E aí ele não tem esse preparo de lidar com o contraditório, que é algo essencial num processo de entrevista. Você é entrevistadora, eu também trabalho fazendo entrevistas e o contraditório é importante. E aí a gente até tem um debate hoje que é necessário e que o jornalismo precisa fazer, que é o formato do podcast e o formato do jornalismo profissional,
porque o podcast não é jornalismo, é um formato de entretenimento. E aí, não necessariamente aqueles apresentadores de podcast, eles têm o preparo para fazer perguntas que vão deixar desconfortáveis os entrevistados. E isso aí você constrói ao longo dos últimos 3 anos e meio que Jair Bolsonaro está no poder, uma infraestrutura, uma estrutura em que o presidente não está preparado para lidar com o contraditório. E aí, quando ele lida com o contraditório, como foi o caso da entrevista no Jornal Nacional, ele acaba não aproveitando o espaço da maneira que eu consideraria mais adequada, caso estivesse na assessoria dele. Há muita expectativa aqui do governo do estado, de deputados governistas, os quais eu converso bastante, que o horário eleitoral vai começar e que quando o presidente Lula aparecer na televisão, associando o nome dele ao candidato do PT, Jerônimo, pode ter uma, não sei se é uma virada, eles acreditam em uma virada, mas uma transferência grande de votos. Qual a opinião sua a respeito disso? Há uma grande aposta de todos os petistas nesse sentido, de que vai haver uma transferência automática, não apenas do presidente Lula, do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva, mas também do governador Rui Costa, que tem um alto índice de aprovação. Mas a gente precisa levar em consideração que a transferência, ela não é... fulano é apoiado por Lula, por isso eu vou votar no Lula. Não é assim que funciona a mente do eleitor. A gente tem que partir do pressuposto que o eleitor não é uma página em branco que vai ser preenchida apenas com a indicação de A, B ou C. Tem todo um contexto que vai contribuir na hora de decidir o voto. E aí a gente vai para aquelas teorias da comunicação em que a gente acaba avaliando o público como uma massa até amorfa ou uniforme, e a gente sabe que tem outras oscilações, outros fatores que vão influenciar nesse processo de construção do voto. O Jerônimo Rodrigues acabou sendo escolhido muito tarde nesse processo de construção enquanto candidato ao governo do estado. Ele foi definido apenas em março deste ano, então é um período muito curto para que haja a apresentação e o endosso por quem quer que seja, não apenas pelo ex-presidente Lula. E a propaganda eleitoral é mais curta agora. A campanha oficial é mais curta, ela só começou no dia 16 de agosto. E a propaganda oficial, a propaganda eleitoral, começa nesta sexta-feira, no dia 26 de agosto. Então, até o dia 2, 3 de outubro, que é o final de semana da eleição, é muito pouco para que você endosse, para que você reforce essa imagem de que o ex-presidente Lula apoia Jerônimo Rodrigues, que o Rui Costa apoia Jerônimo e que Jacques Wagner apoia Jerônimo. São grandes eleitores, isso aí não é descartado. A força que Lula tem aqui na Bahia é muito grande. É gigante. Você vê a onda vermelha lá de 2006, que foi decisiva para a ascensão de Jacques Wagner e a vitória dele no primeiro turno. E aí você tem o desempenho bom do PT de 2006, de 2010, de 2014. E aí, 2018, essa influência nacional do PT é um pouco menor por conta da avaliação da gestão do governador Rui Costa, que era candidato à reeleição, e da ausência de um candidato efetivamente competitivo do lado adversário, sem nenhum tipo de crítica direta ao Zé Ronaldo, ex-prefeito de Feira de Santana, mas naquele contexto, o candidato que seria competitivo seria o ex-prefeito de Salvador, Assemineto, que optou por não deixar a prefeitura de Salvador naquele ano. Então, você tem uma vitória um pouco mais facilitada, então a transferência de votos não é tão importante quanto foi no passado. Ainda assim, a Bahia deu um percentual de votos altíssimo ao candidato do PT, o Fernando Haddad. Então, 70%. Você tem 73%, essa influência, mas você tem outros elementos que precisam ser levados em consideração. Você tem o ciclo de 16 anos do PT no poder, que acaba gerando algum tipo de fadiga. Você tem um adversário que é extremamente competitivo, como o ex-prefeito de Salvador, que é muito bem avaliado na gestão dele aqui na capital baiana, e isso vai ter um impacto.
Tem a própria imagem do ex-senador ACM, que a ACM Neto acabou reforçando agora com o retorno do jingle ACM Meu Amor, que é algo marcante na história da política nacional. O jingle ACM Meu Amor, ele tem uma representatividade simbólica nesse sentido. Então, é algo bem sentimental mesmo. Sim, Né? E aí eu sou do interior do estado, a gente estava discutindo na redação recentemente, que é impressionante o número de pessoas que no interior tem uma foto de um político. E aí, às vezes, tem a foto do pai, da mãe e do político. Tem muitas famílias que têm uma foto do ACM, o avô, do ex-senador, do ex-governador, e a mesma casa tem a foto do ex-presidente Lula. Então, você tem esse voto que não necessariamente segue a lógica que o eleitor, que a gente considera o eleitor médio, o eleitor devidamente instruído, consegue fazer essa associação, que Lula e o PT, Lula e Jerônimo Rodrigues. Não, às vezes ele vota, inclusive aqui no Brasil como um todo, as pessoas não costumam votar no partido. O PT tem uma influência muito grande nesse processo de decisão, tem uma militância muito forte, mas isso não quer dizer que as pessoas votem no partido ou no indicado do partido. As pessoas votam muito na figura, na pessoa. E isso aí a gente tem inúmeros exemplos na história. Jair Bolsonaro foi eleito em 2018 sem nenhuma infraestrutura partidária, sem nenhum tipo de apoio partidário. E aí as pessoas, né? Sem dinheiro. Pois é, as pessoas votaram na pessoa de Jair Bolsonaro. Então, o eleitor brasileiro, não apenas o eleitor baiano, ele vota na figura da pessoa, ele vota no candidato e não necessariamente num projeto, numa proposta, num partido. Eu até desejaria que fosse dessa forma, porque a gente lidaria de uma maneira muito mais racional com a política. Mas hoje a gente tem um apelo muito mais forte do ponto de vista emocional. Isso foi construído ao longo dos últimos anos e aí intensificado, e aí tanto a esquerda já utilizou isso no passado, quanto a direita usou em 2018. E você falou um ponto extremamente interessante a respeito de ACM, o senador ACM, que também foi governador aqui do estado da Bahia, e o ex-presidente Lula, né? Eu também sou do interior, você é de qual interior? Eu sou de Valença. Eu sou de Irecê. E as pessoas realmente... Dourado, né? Dourado. Tinha que ser, né? E as pessoas do interior têm muito esse lado afetivo, né? Quando a ACM Neto resgatou, ele resgatou a memória também do avô, que muitos amavam, mas muitos também odiavam. Isso uma relação fato. De amor e ódio. Era uma relação de amor e ódio. E eu acho interessante que quando ele resgata isso, ele também resgata um eleitorado que não tem nem a obrigatoriedade de votar, que são os idosos. Né? Sim. Eu não sei se ele já se atentou para esse tipo de coisa, eu creio que já deva ter se atentado. Então ele resgata e tem a imagem do ex-presidente Lula, que está aqui muito forte, e que eu não sei como é que vai ser essa transferência de votos. Uma coisa que me chamou a atenção nessa pesquisa hoje da Datafolha, Fernando, é que Rui Costa sempre aparece na pesquisa espontânea. Sim, porque as pessoas não têm conhecimento que ele não é candidato à reeleição, que ele não pode ser candidato. Pois é, então as pessoas desconhecem que ele não pode ser candidato e não conhecem quem é o candidato de Rui Costa. Inclusive o Jerônimo Rodrigues, ele tem 61% de desconhecimento. E isso para uma campanha eleitoral é muito bom. Porque se ele é desconhecido, há espaço para que as pessoas o conheçam e votem nele. Mas a ACM Neto tem 91% de que é conhecido, né? Ele é muito conhecido e ele tem... Aí tem uma questão do tempo. Porque o tempo é muito curto para que Jerônimo seja conhecido. Você tem menos de 40 dias para poder fazer com que o cara seja conhecido e isso se converta em votos. O ACM Neto, ele começou a campanha dele muito antes, inclusive, de deixar a Prefeitura de Salvador. Lógico que não abertamente, não claramente, não dito eu sou o candidato a governador, até porque não pode. Mas ele construiu a história dele dizendo, olha, eu vou seguir os passos do meu avô. O avô dele foi o quê? Foi prefeito de Salvador e foi governador do estado. Então, você tem diversos elementos que reforçam a ideia de que ele seria candidato já há algum tempo. E aí,
quando ele larga em 2022, já no final de 2021, né, quando ele apresenta formalmente a pré-candidatura naquele evento no Centro de Convenções de Salvador, ele se reafirma enquanto candidato ao governo do Estado e passa a circular como candidato ao governo do Estado. Diferente de Jerônimo, que era secretário de Educação até ser indicado como candidato do PT em todo aquele imbróglio envolvendo a escolha do candidato governista à sucessão de Rui Costa. Você usou aí o termo elemento. Tem um elemento que os governistas também se apegam muito, que é em relação ao número, né? Nós temos o número do PT, que nunca mudou. É um número forte. E é um número forte. E a Semineto mudou o número recentemente. Ele tinha o número desde a época que eu acredito que ele era desde a época do PFL que ele iniciou na política, né? E eu acho que eu sempre leio muitos comentários no Instagram de todos os candidatos para a gente. Eu te admiro, viu? Porque eu leio. Porque eu sofro todas as vezes que eu leio comentários. Mas a gente tira muita informação de lá. E uma informação que eu vejo... porque eu sou atacado nos comentários, é por isso que eu evito ler. Evita ler, né, Fernanda? E aí uma informação que eu tirei é que algumas pessoas não gostaram que a Semineto mudou o número, eu já percebi isso. Mas em relação ao número, você vai falar após o intervalo, ok? Ok. A gente volta já já. Voltamos com o editor-chefe do Bahia Notícias, Fernando Duarte. Fernando, no bloco anterior, a gente estava falando a respeito dos números, que os governistas se debruçam muito dizendo que o número de Jerônimo vai ajudá-lo a ganhar a eleição. E já o número de Assemineto teve uma mudança, né? A Assemineto mudou por causa da junção do PSL com o Democratas, né? Que agora é a União Brasil. Qual a sua opinião a respeito disso? Os avaliadores de pesquisas e de resultado de eleições, eles levam em consideração o erro do eleitor. Como funciona o erro do eleitor? Vou pegar um número fictício que não é de nenhum partido. O candidato à presidência é 99. E aí o candidato a deputado estadual é 99,999. E aí o cara quer votar para presidente, mas ele já digita o 99 na eleição para deputado estadual. E aí vai o voto de legenda. Então, há uma aposta nos erros dos eleitores nesse processo de construção do voto, porque tem uma ordem correta que vai aparecer na urna, e aí até chegar ao voto à presidência da República, o eleitor pode errar algumas vezes para votar para a legenda, para deputado estadual, para deputado federal, e no caso de senador e governador, quando não há o número, você pode anular o seu voto. E aí há essa aposta, sim, do Partido dos Trabalhadores, especialmente porque é um número já consolidado, já reforçado ao longo de anos de história. E o ex-prefeito lida com essa mudança, que é uma mudança relativamente radical. Mas ele trabalha com um processo de reforço desse novo número. Se você analisar as ações do candidato a partir do momento do início da campanha, no dia 16, ele passa a trabalhar com um reforço constante desse número. E aí, como ele já é conhecido, ele só precisa reforçar o número dele. É um processo que o tempo é curto, mas pode ser mais fácil do que o grupo petista fazer com que Jerônimo seja conhecido. O número de Jerônimo é conhecido, mas o Jerônimo não necessariamente é conhecido. Então, isso aí vai da estratégia e do impacto da estratégia de marketing de toda a equipe que está por trás das campanhas. Não cabe a mim dar dicas a eles são muito bem pagos, inclusive, para pensar isso, mas é algo com certeza que está sendo levado em consideração, tanto pela equipe de Jerônimo quanto de Assemineto. E aí a gente coloca até o próprio João Roma, que tem o número do presidente da República, Jair Bolsonaro, e que serve como um reforço também para ele. Ele é o candidato de Jair Bolsonaro aqui na Bahia. E aí, como ele tem o mesmo número, aqueles eleitores de Jair Bolsonaro podem votar nele automatizados por conta do número.
Só que essa transferência de votos não é algo... Eu não acredita piamente assim, nessa transferência de votos? É algo que é difícil de você ter certeza. Eu não posso chegar para você e dizer, Fernanda, você vai ter todos os meus votos, eu vou transferir para você. Não é assim. Não é assim. Porque as pessoas que simpatizam comigo não necessariamente simpatizam com você. É verdade. Então, há todo um background, há todo um histórico que é preciso levar em consideração na hora da escolha de um determinado voto. Se, por exemplo, o ex-presidente Lula e o governador Rui Costa tivesse toda essa força de transferência de votos, a grande maioria dos deputados estaduais e federais poderiam ser ligados a ele. Mas não necessariamente acontece isso. O voto de legenda tem uma força, tanto que quando o governador é bem votado, ele tende a eleger uma bancada maior, seja para a Assembleia Legislativa, seja para a Câmara dos Deputados, mas isso não quer dizer que haja uma transferência automatizada, uma transferência que seja um duto. O voto de um vai para outro. A conta não é tão simples de fechar. O que eu acho interessante, que eu já escrevi até sobre isso no meu site Bahia Repórter, é que alguns opositores, foi a informação que chegou, pensam em até confundir o número do ex-prefeito Assemineto. Porque o número é um número forte e tal, e querem confundir. Aí eu fui pesquisar se já havia acontecido isso em outras campanhas eleitorais. O primeiro site que eu acho é o site oficial do ex-presidente Lula. A publicação de há 4 anos, uma manchete gigante. Não confundam o número de Haddad. O número de Haddad é tal, tal, tal. Estão espalhando adesivos, estão espalhando panfleto. Isso em 2018, você lembra? Colocando o número de Jair Bolsonaro no lugar de Fernando Haddad. Aconteceu isso, e aconteceu isso em eleição municipal, em eleição no interior, inclusive. Isso acontece com uma frequência gigantesca, muito mais do que nós gostaríamos. E não dá tempo de desmentir, né? Porque lançam, às vezes, já no final da eleição, já para não conseguir desmentir, na véspera. E aí é algo que a gente precisa lidar com. Aí a gente entra em outros problemas, como, por exemplo, o problema da educação, porque a população ela precisa reconhecer que há uma informação falsa, uma informação imprecisa, só que a gente não tem esse preparo. E aí é uma discussão que é muito mais profunda. É como se o buraco fosse muito mais embaixo do que a gente está olhando. Não dá para fazer uma visão extremamente simplista. Até gostaria que fosse algo simples de dizer, o número continua sendo esse. Não, não é uma conta fácil de fechar. E aí a gente tem que lidar com figuras que, infelizmente, usam a má fé para poder ludibriar o eleitor. Não estou dizendo que isso vai acontecer. Eu recebi fotos, por exemplo, de publicações, na verdade, de um banner do candidato Assemineto, em que no lugar do número dele, no local que estava o número dele, colavam a figura de Lula, Jerônimo e o número do partido. Isso não é algo que tenha sido intencional. Eu não imagino que alguém do Partido dos Trabalhadores faça isso racionalmente. Mas você não consegue controlar a militância. Você não consegue controlar fulaninho que está lá na ponta e que tem algum tipo de relação com o partido e que prefere o partido A em relação ao partido B. Eu citei esse exemplo, mas isso vai acontecer em inúmeras situações, em inúmeras candidaturas. Aconteceu no passado e vai acontecer em 2022, vai acontecer em 2024, vai acontecer em 2026, porque infelizmente é algo que o brasileiro tem que lidar, e aí a gente precisa que os nossos eleitores estejam atentos, não apenas a isso, porque a gente aqui tem uma preocupação muito grande com a eleição majoritária. Há uma paixão nacional por conta da disputa para governo, para a presidência da República, e muitas vezes a gente esquece da eleição proporcional, da eleição para a Assembleia Legislativa, para a Câmara dos Deputados. Então, é necessário que o eleitor acompanhe o andamento daquele mandato, que você saiba, muito eleitor, Fernanda, não sabe em quem votou em 2018. Nem lembra. Não lembra em quem votou. Até lembra para presidente, lembra para governador, mas não lembra para deputado federal e deputado estadual.
e eles são imprescindíveis. A gente está aqui na Assembleia Legislativa, na TV Assembleia, e é importante reforçar que os eleitores precisam conhecer os candidatos a deputado estadual, a deputado federal, porque eles são essenciais para o funcionamento pleno da nossa república, da nossa democracia. E muitas vezes a gente erra nesse processo de escolha. Tem figuras que são nefastas e que não deveriam estar no parlamento brasileiro como um todo, sem tecer uma crítica direta ou citando nominalmente ninguém, mas você percebe que tem figuras que não têm o decoro suficiente para estar naquele espaço. E é o mínimo que a gente precisava, são pessoas que consigam formular frases corretamente, que consigam, pelo menos, reconhecer o papel de um deputado estadual e de um deputado federal. Às vezes não sabe nem qual é a função, né? Chegou lá. Que é fiscalizar o executivo e elaborar projetos de lei. Tem aquela história do Tiririca, do pior que tá, não fica, fica. O Ulisses Guimarães, ele tem uma frase célebre dele, eu não sei exatamente o termo, mas é algo como se você está achando a atual legislatura ruim, espere pela próxima, porque sempre vai ser pior. Infelizmente, é uma tendência brasileira isso. Então, para além da gente discutir as eleições majoritárias, a gente precisa estar atento às eleições proporcionais. E aí a gente precisa fazer uma meia-culpa também da imprensa, porque a gente não consegue dar conta da imensa quantidade de candidatos disponível. E aí, se eu der um espaço, por exemplo, no Bahia Notícias, para o candidato A, eu tenho que dar para todos eles. Então, a gente tem mais de 1.000 candidatos a deputados. Como é que você dá um espaço equilibrado para eles? Quem tem mandato acaba favorecido de alguma forma, porque vai ter um espaço ligeiramente maior, está exercendo a função, isso é natural, mas é algo que a gente precisa discutir mais profundamente com a própria sociedade. Fernando, agora vamos falar a respeito da polarização. Governistas também insistem em falar que a polarização nacional irá influenciar de forma imediata aqui na eleição do estado da Bahia. Aqui sempre teve essa disputa muito grande, né? O DEM e o PT. E os governistas acreditam nisso. A gente tem a terceira via que... Não existe, não é viável. Que não é viável. Você fala não que... se mostrou viável. Qual é que você fala? De João Roma ou a Nacional? A Nacional. A Nacional. E qual a sua opinião da terceira via aqui no estado da Bahia? A gente tem que analisar a disputa aqui na Bahia em um contexto em que nós temos uma candidatura forte de Assemineto, que é o líder das pesquisas. A Datafolha, essa semana, acabou indicando esse caminho, confirmando o caminho que outras pesquisas vinham apontando, Fernanda. E nós temos outras duas candidaturas satélites, que são candidaturas que estão orbitando em percentuais relativamente parecidos, o Jerônimo Rodrigues e o João Roma. O Jerônimo como o candidato de Lula na Bahia, Jerônimo Rodrigues como o João Roma como o candidato de Bolsonaro, Jerônimo como candidato de Lula. E aí você tem uma força dos dois candidatos nacionais que precisam ter uma votação expressiva na Bahia. O Lula precisa manter uma votação acima de 70% aqui no estado para ter uma margem boa para o Sudeste, que é talvez a grande batalha campal da eleição presidencial deste ano. E você tem o João Roma, que o Jair Bolsonaro ele tem oscilado próximo aos 20% de intenção de voto aqui na Bahia. A eleição aqui no estado, ela, por enquanto, ela ainda tende a ser decidida em um único turno. Pelo menos as pesquisas sinalizam isso, mas antes, claro, do início da propaganda eleitoral, do próprio processo de campanha eleitoral efetivamente. Então, você tem um resultado que pode ser alterado até as urnas. Tudo pode mudar até as urnas. Mas você tem o candidato petista, ele parte, em média, com 25% aqui no estado. Você acredita que esse é o teto? Não, ele é o início. É o início. É o início de Jerônimo Rodrigues. Entendi. Ele não passa, ele não fica abaixo dos 25%, na minha avaliação.
ele pode passar disso, ele inclusive deve passar disso, por conta dessa força de Lula, da transferência de votos, da campanha eleitoral como um todo. E você tem o João Roma, que o teto de João Roma é a eleição de Jair Bolsonaro, é a expressão do voto de Jair Bolsonaro. Só que a Semineto, ele construiu uma estratégia ao longo dos últimos meses de distanciamento da campanha eleitoral nacional. Não sei se vai funcionar até o momento das urnas, mas até aqui ele tem logrado êxito, tem funcionado. E muitos eleitores de Jair Bolsonaro votam em ACM Neto, porque tem uma estrutura econômica parecida, uma formação econômica e até de costumes. Não vou dizer que é extrema-direita, mas é uma pauta mais conservadora do que progressista, por assim dizer. E você tem eleitores de Lula que também votam em ACM Neto. Então, o ex-prefeito ele conseguiu construir um discurso que, se colar até a eleição, se for mantido até a eleição, ele consegue manter a possibilidade de vencer em apenas um turno. Só que, se Jerônimo cresce acima dos 20%, 25%, que é o start do PT no Estado, e o João Roma consegue transferir os votos, convencer os eleitores de Jair Bolsonaro que ele é o candidato ao governo melhor preparado para comandar o Palácio Urdina, isso pode forçar um segundo turno. Então, o crescimento de João Roma vai ser decisivo para uma decisão em 2 turnos na Bahia. Você acha que João Roma tira muito voto de ACM Neto? Ele não tira votos de Jerônimo Rodrigues. Isso é um fato. É um fato. Então, sim, ele pode tirar votos de ACM Neto, mas não sei se o suficiente para levar ele para um segundo turno, por exemplo. Porque, inclusive, quando a gente conversa com deputados nos bastidores, eu já ouvi falar gente dizendo que o segundo turno da eleição na Bahia pode ser decidido entre Jerônimo e João Roma. Vai ter um hecatombe aqui no estado para que uma decisão em segundo turno sem ACM Neto. Então, é algo que eu não consigo vislumbrar hoje com o atual contexto que nós temos. Agora, qual a sua opinião em relação ao segundo turno? Muitos deputados também se apegam, os governistas, obviamente, se apegam a isso. Caso tenha um segundo turno, eles acreditam que um eventual, o Lula ganhando, caso o ex-presidente Lula ganhe, ele vem direto aqui para o estado da Bahia, se infiltra aqui para alavancar Jerônimo. Acho que é por isso que lidar com dois cis fortes. A eleição ser decidida na Bahia em 2 turnos. E a eleição nacional ter sido decidida em apenas um turno. Ou seja, certeza de nada, né? Não tem certeza alguma. Então, é uma aposta que para esse grupo político é interessante. Lula aqui fazendo campanha o tempo todo, lógico que vai ter um impacto muito maior do que Lula à distância. E tendo que percorrer 26 estados mais o Distrito Federal, tem uma diferença expressiva. Só que aí precisa levar em consideração que o eleitor de João Roma, para ir para o segundo turno, João Roma precisa crescer. Só que o eleitor de João Roma não vai votar em Jerônimo Rodrigues. O eleitor de João Roma deve ir para a ACM Neto. E aí, o antipetismo. O antipetismo. Então, você tem tantas nuances que precisam ser avaliadas que é muito difícil a gente fazer um exercício de futurologia dessa forma. A gente pode até ter algum tipo de modelo preditivo, algo nesse sentido, mas nada tão aprofundado. Fernando, eu quero agradecer a sua presença aqui. Muito obrigada por estar aqui com a gente, compartilhar do seu conhecimento. Eu que agradeço, Fernanda. É sempre muito bom estar aqui na TV Assembleia. Já participei de outros programas aqui. Fico à disposição, é sempre bom falar sobre algo que afeta diretamente a população como a política e que, infelizmente, muitas pessoas acabam colocando como algo de segundo plano ou de menos importância nesse processo. O que foi a guinada para eu acompanhar o processo político aqui foi um amigo que me lembrou uma frase de Platão, que é: aqueles que não gostam de política serão governados por aqueles que gostam. Verdade. A gente fica por aqui. Até o próximo programa.